e 39. Lucas capítulo 4, versos 38 e 39 diz: Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Que Deus muito nos abençoe nessa noite. Amém? Todos nós bem sabemos que a vida ela tem as suas peças, vamos assim colocar. A caminhada que nós temos, que nós desenvolvemos, que nós desenrolamos nessa caminhada, nós temos momentos bons, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de tristeza. Mas é fato que a vida, ela deixa as suas marcas em cada um de nós. A vida deixa as suas marcas. Sejam bons momentos ou maus momentos, situações difíceis ou situações onde nós ficamos felizes. O fato é, nós estamos sendo marcados. Pessoas estão nos marcando, o bem ou de alguma forma o mal. Algumas coisas ficam indelevelmente gravadas, tatuadas em nosso ser, em nossas mentes, em nossos corações. São lições que de fato nós aprendemos. São experiências que nunca esqueceremos. São pessoas boas. Alguns podemos dizer como anjos que aproximam de nós e deixam as suas marcas positivas em nós, que passam em nossas vidas, deixam o seu perfume. Perfumes, vale ressaltar, agradáveis. Pessoas também trazem todas as suas dificuldades, todas as suas agruras, todos os seus percalços, todos os seus traumas, mas também que aproximam de nós. Pessoas que nós afirmamos em algum momento que eram más, pessoas más, que somente através de uma cura, de uma ação do Espírito Santo no nosso interior, é que nós podemos assim nos ver livres dessas marcas. Mas o que eu quero nessa noite mostrar é que você está sendo marcado. Você está sendo, desde o nascimento até a presente idade, você está recebendo marcas. O texto que nós lemos, capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versos 38 e 39, nós lemos Jesus demonstrando, ou Jesus deixando marcas, ou pelo menos 3 circunstâncias básicas que eu quero apenas pontuar de maneira rápida, mas o texto em questão, pelo menos esse capítulo 4, ele nos traz 3 circunstâncias diferentes onde Jesus vai deixar a sua marca, onde Jesus deixa cravado a sua marca. O Senhor de fato estava trabalhando na vida das pessoas. Ele está de fato trabalhando, trabalhará na vida das pessoas, transformando-as de pedras brutas em pessoas com um caráter escultural. Trabalhando de fato Jesus na vida de homens e mulheres para formar neles e nelas, nesses que são chamados discípulos, o caráter de Cristo, arrancando tudo que neles ou nelas estão inseridos as marcas de Adão, as marcas de Adão, as marcas produzidas pelo pecado, as marcas que alguém produziu em nós. E Cristo entra para arrancar e trocar essas marcas, essas dificuldades, para então que fique apenas as marcas de um novo homem ou um novo Adão. Jesus venha a ser trabalhado em nós. Então Jesus quer fazer dos seus seguidores pessoas libertas. Jesus
quer fazer dos seus seguidores pessoas libertas, pessoas bem-sucedidas emocionalmente, não digo financeiramente, emocionalmente. Finanças, ela entra aí como consequência. Jesus, de fato, ele chama-nos a atenção e nos mostra que a ação de Cristo em nós é trabalhar que os crentes, aqueles que creem, aqueles que são devotos, aqueles que colocam as suas vidas, a sua fé, toda a sua disposição nele, para que sejam libertos, bem-sucedidos. Mas precisamos prioritariamente. Jesus precisava trabalhar neles ou nelas. Um novo caráter. O caráter de Cristo precisa nascer. Então Lucas, de uma maneira muito clara, ele mostra nesse capítulo 4 algumas marcas, algo fantástico que ele vai mostrar para nós. Os judeus, eles estavam constantemente aproximando de Cristo e pedindo sinais. Nos mostra um sinal, Jesus, queremos um sinal, para saber se de fato o Senhor é o Messias, para saber se o Senhor de fato é o profeta. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 22, o apóstolo Paulo vai dizer que os judeus, eles constantemente estão buscando sinais. Sinais. Se nós colocarmos o capítulo mais à frente de Lucas, capítulo 11, o versos 29 e 30, diz assim: como afluísse as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. O de Jonas, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Eles continuamente pediam sinal. Paulo vai falar sobre isso. O grego busca sabedoria, mas o judeu constantemente ele quer sinal da parte de Deus. Eles estão tão lunáticos, tão tomados por esse sentimento, que eles não conseguem aproximar de Cristo. Nos dão sinal, viciados, entre aspas, em sinal. Mas o que é um sinal? Sinal é algo que aponta para você, ou direciona para algum lugar. Esse é o sinal. E é exatamente isso que eles estavam procurando, algo na vida do Senhor Jesus Cristo que levasse, que daria alguma evidência para serem de fato convencidos de que Ele de fato era o Messias. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Eles estavam então procurando sinais em Jesus. E Jesus mostrou. Jesus não encobriu. Como ele vai dizer no capítulo 11 de Lucas, um sinal será dado a respeito de Jonas, etc. e tal. Mas no capítulo 4 nós temos vários sinais que Jesus está dando para eles. Jesus está tratando para eles. No capítulo 4, então, nós temos Lucas nos mostra 3 reinos de poder nos quais Jesus deu sinais. 3 reinos de poder que Jesus vai dar sinal nesse capítulo 4, que nós vamos adentrar de maneira um tanto sucinta nessa noite. 3 reinos nos quais ele demonstrou sua messianidade. 3 reinos nos quais ele provou ser o grande libertador, o grande Messias que haveria então de concretizar e cumprir as profecias de Isaías. Todo filho de Adão, quer seja do sexo masculino ou do sexo feminino, precisa de libertação, precisa de um Salvador nessas 3 áreas que nós vamos citar: corpo, alma e mente. E exatamente isso que Lucas vai narrar no capítulo 4. Nós vemos que nessas 3 áreas é necessário vocês ficarem atentos e eu ficar atento sobre a minha mente, como é que está, o meu corpo, como é que está, e a minha alma, como é que se encontra nesse momento. O verso 38, capítulo 4 de Lucas diz: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. O verso 38, Lucas quer mostrar um Jesus que é o conquistador do nosso corpo. Isso é muito interessante, que Lucas está escrevendo para Teófilo, um grego, uma pessoa que não tinha nenhuma orientação, não tinha nenhuma raiz, não tinha nenhuma base a respeito do judaísmo. Então Lucas vai mostrar de uma maneira muito clara que esse Jesus que ele havia recebido como Senhor e Salvador de sua vida, ele de fato é o conquistador. Ele é aquele que liberta, ele é o que conquista. E ele agora é o conquistador do nosso corpo.
3 áreas específicas que Lucas vai trabalhar. Ele vai dizer, Jesus, ele é o conquistador do nosso corpo, ele é o conquistador da nossa alma, e ele é o conquistador da nossa mente. Nós, os seres humanos, nós temos um problema, e esse problema é o nosso corpo. Todos nós temos um problema, e o problema não é o seu casamento, o problema não é o seu filho ou a sua filha, o problema não é o emprego, o problema não é duplicado, o problema é também problema. Mas o maior problema que você tem hoje é o seu corpo. O seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo constantemente está sujeito aos efeitos devastadores da queda. Hoje você não tem nenhum sintoma. Você está bacana, tranquilo, está na igreja e tal. Mas daqui a alguns minutos ou daqui a alguns instantes você pode ser tomado por algum tipo de situação, de enfermidade, etc. O grande problema que você tem para ser resolvido é o seu corpo. Porque o seu corpo, de fato, ele nasceu morrendo. O seu corpo nasce morrendo. O que significa que nós estamos entrando em colapso. O nascimento é o primeiro passo para morrer. A deformidade, as doenças, as fraquezas, lesões, envelhecimento, morte. E essa, de fato, é a biografia universal que você está escrevendo. E eu estou escrevendo a minha biografia. É nascer morrendo. E tu tens um problema, e eu tenho um problema. O nosso problema é um corpo falido, em falência, que está aos trancos e barrancos, diria eu, sucumbindo através das ações do pecado, mas em algum momento resistindo também. Precisamos da ajuda na área física, porque nascemos para morrer. E assim que nascemos, o relógio começa a correr em direção para a morte, não para a vida. Não para a vida, mas para a morte. Portanto, quem quer que seja o Salvador que os judeus estavam esperando, quem quer que seja o nosso Salvador, ele precisa ser o conquistador, o libertador do nosso corpo. Nos dá possibilidade de cura. Ele deve ser capaz de dominar o reino físico, aonde reina a morte, aonde reina as enfermidades, aonde reina tantas coisas que causam destruição no corpo do homem e no corpo da mulher. Ele tem que ser capaz de fazer algo que mostre fisicamente que ele é esse esperado, desejado, amado Messias. Diz o texto: ele se levantou, saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. Verso 38. Deixando então a sinagoga, foi para a casa de Simão. A ação de Jesus de entrar na casa de Pedro nos leva a entender que Jesus entra na intimidade das pessoas. Jesus entra na intimidade dos convívios, do nosso convívio, do povo que lhe invoca o nome, que se coloca na condição de servos e servas desse Deus. E diz o texto, ao entrar na casa da nossa realidade humana, como ele entrou na casa de Pedro, e ele constata com algo corriqueiro, algo comum, doença. Há uma doença estabelecida, há uma fragilidade na cara de Cristo. Jesus enxerga a natureza, Jesus enxerga as nossas fragilidades e nos toma pela mão para nos dar dignidade em servi-lo. As transformações que o texto vai nos mostrar, ou pelo menos as curas que o texto vai descortinar para nós, que experimentamos ao longo da nossa caminhada, no coração, precisam ser evidenciados de uma maneira muito clara, e na intimidade dos nossos relacionamentos familiares. A igreja, com os nossos amigos, com a sociedade, nós precisamos evidenciar que existe um Deus que age em nosso corpo. E é por isso que Jesus está ensinando a Pedro e a cada um de nós nessa noite, que ele entra naqueles que estão sendo sucumbidos. Ele entra para mostrar a fragilidade de fato que o pecado produziu, mas ele entra
deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ele entra na casa de Simão para constatar a fragilidade que o ser humano está inserido. O que somos dentro das nossas casas é tão importante para Deus, que antes de chamar Pedro para o ofício de apostolado, o Senhor deu uma passadinha na casa de Pedro para tratar do seu caráter, para saber o que estava acontecendo na casa de Pedro, para saber quais eram as dificuldades da casa de Pedro. O que somos dentro da nossa casa é tão determinante que pode qualificar ou desqualificar os filhos e filhas do reino de Deus. E Pedro simplesmente, Lucas não vai narrar, mas o texto sinótico de Mateus e também de Marcos vai descrever que eles pedem, eles rogam: Senhor, cura ela, Senhor. Cure ela, Senhor. Porque o corpo humano nasce morrendo. E ele precisava agora demonstrar que ele era o Messias, o conquistador das doenças. Uma história, eu creio que alguns irmãos conhecem, fala sobre a ida, a chegada do missionário, do pastor, do reverendo Ronaldo Lindório na África. Ele contou para nós lá no seminário, quando estudava no seminário em Goiânia. Ele disse que quando chegou naquela tribo africana dos Cocombas, ele então se depara com uma triste realidade: pessoas que eram aprisionadas pelas ações de Satanás. Uma coisa terrível, terrível. Um grupo de mais de 10 mil pessoas, uma tribo. E então ele começa a falar a respeito de Cristo. E as pessoas em Cocomba deram o nome: o Deus que diz que tem, o homem que diz que tem um Deus que cura. O homem que diz que tem um Deus que cura. O homem que diz que tem um Deus que cura. O homem que diz que tem um Deus que cura. O homem que diz que tem um Deus que cura. E ele começou a pregar. E as pessoas não davam tanta importância, porque eles iam para os feiticeiros da tribo fazer a pagelância, porque não havia médico. E a palavra final era dos feiticeiros da tribo. Até então, dizendo ele que depois do almoço, à tarde, ali por volta depois do almoço, início da tarde, ele havia almoçado e agora ele está na casa dele, naquela cabana que ele havia adquirido, ele juntamente com a esposa. E aí agora ele é tomado por uma pessoa que chega, uma senhora, uma mulher negra, que chega com um pacote enrolado, chamado ali por umas folhas de bananeira. E ele não entende nada, e ela fala para ele: tu diz que tem um Deus que cura, cure. Então joga aquele pacote no colo dele. E ele sem entender nada, então ele abre aquelas folhas de banana, porque não havia fralda, não havia pano, que era enrolado. Aí quando ele abre, ele se depara com uma criança. Uma criança. Aquela criança, ela já não tinha mais pele. Ela estava muito no estágio da morte, ou para morrer da vida, para morrer, na antessala da morte. E aí de repente, ele tomado por um susto, que ela disse: você diz que tem um Deus que cura, cure meu filho. E então ele pega aquela criança meio cético e vai para o fundo, mostra para a sua esposa e diz: olha essa situação. E então ela diz: vamos orar. E ele então diz lá no seminário que ele fez uma oração extremamente com pouca fé. Porque o que ele tinha nas mãos daquela criança não tinha pele. A criança estava toda comida por chaga, ferida por todo lado, dando os últimos suspiros de vida. E ele diz que levantou aquela criança aos céus e orou: Deus de Abraão, Deus que curou no passado, que cura, eu creio que o Senhor cura, Senhor. E orou uma oração muito simples. E quando ele baixa aquela criança, então ele abre novamente as folhas e a criança está indo para ele como se tivesse saído do útero da sua mãe, com a pele perfeitazinha, novinha. E entrega para a sua mãe. E a sua mãe sai numa felicidade sem precedente, abraçar ele, sai. De fato, o Deus do pastor Ronaldo cura. O Deus do pastor Ronaldo cura. O Deus do pastor Ronaldo cura. Tem 10 mil crentes hoje lá. Os feiticeiros se converteram, não tem mais feitiçaria, não tem mais. Hoje existe uma igreja presbiteriana naquele local para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, de fato, é isso que Lucas quer mostrar para Teófilo. Esse é o conquistador das doenças. Ele
somente para mostrar que nada é impossível para o agir desse Deus. Nosso corpo está sendo carcomido pelas ações do pecado, mas o Cristo, em toda a sua história, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua curando segundo sua soberania, seus atos soberanos. Nosso corpo está doente, nosso caráter está doente, e Cristo veio para resgatar isso. Cristo é o resgatador. Ah, Senhor, entra com providência, que eu estou com enfermidade, Senhor, estou doente, estou assim, assado, enfim. Jesus, de fato, ainda está sentado no trono, libertando tantos quantos forem dos seus atos soberanos para fazer a obra acontecer. Jesus usa o seu dia de descanso para socorrer os aflitos. É um sábado. Jesus nunca esteve demasiadamente cansado para ajudar as pessoas. Aí fica o grupo de pessoas que são guardadores do sétimo dia. Não fazemos isso, não fazemos aquilo, temos que guardar o sábado. Jesus está trabalhando no sábado. Jesus está fazendo a obra de Deus no sábado. A palavra que nós precisamos entender em grego para febre, e Lucas faz questão de dizer uma febre alta, verso 38, muito alta. É a mesma expressão para dizer que ela tem fogo. Fogo é a mesma expressão do grego, febre e fogo é a mesma expressão. Na Palestina nós tínhamos então nessa época aqui nós tínhamos 3 febres: a febre de Malta, a febre tifoide e a febre de malária. Segundo os historiadores, provavelmente essa mulher estava com malária. E Cafarnaum, de fato, estava afundada em abundância de malária. E então, nesse episódio, nos mostra que a sogra de Pedro tivesse sido acometida por malária. Mas o que é muito mais interessante é quando eu convido a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Levítico 26. Por favor. Levítico 26, diz assim, Levítico 26, Jesus é o conquistador. Verso 16, e então, Levítico 26, então, eu vos farei isso, porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definha a vida. Semearei debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. O castigo da desobediência é o que Deus está dando aqui para eles. E eles tinham esse livro, Deuteronômio, capítulo 28, verso 22, também vai narrar o mesmo episódio. O que não quero mostrar para os irmãos é que eles têm a Bíblia, o Velho Testamento, os judeus, e eles estão simplesmente dizendo: a febre é uma maldição de Deus. A febre é uma maldição de Deus. Os judeus, eles entendiam que febre era essa maldição, porque está registrado nesses textos. E o que nós olhamos é: somente um Deus pode tirar a maldição de Deus. E é isso que Lucas quer mostrar para Teófilo. Por isso é que ele registra, por isso é que ele mostra. Lucas então deixa claro que Jesus é Deus, e Ele tem a capacidade de tirar a maldição de Deus de sobre o homem, quer seja a febre, quer seja o pecado, qualquer que seja a ação do inferno, da carne, Jesus tem poder para fazer, porque isso é uma maldição que está lançada sobre o homem. Deus lançou uma maldição sobre Adão, e Adão passou agora a ser um homem debaixo da maldição de Deus, e Jesus Cristo veio para tirar a maldição da febre, e Jesus veio para tirar a maldição das ações do pecado de sobre aqueles que creem em seu nome. Jesus é o conquistador das doenças. Ele está adentrado na história da humanidade para dizer: não sofra mais, filho. Não sofra mais, filho. A segunda questão que Lucas nos mostra, que ele é o libertador. Nós olhamos para o texto e percebemos que Jesus, e Lucas quer nos mostrar que Jesus é o conquistador, o libertador das nossas mentes.
Ele é o libertador do nosso corpo, Ele é o conquistador das doenças. Aí você vai dizer assim, 100% das pessoas podem ser curadas, pastor? Pode, se Jesus quiser. Agora esses charlatões que tem por aí afora, não, nós não cremos nesse tipo de coisa. Quando nós olhamos para a história e vemos tantos que foram os que adentraram nesse universo de cura somente para enriquecer, ganhar dinheiro, porque o povo é carente nessa área. Boris Cerulo, esse foi terrível nos Estados Unidos, e vira e mexe ele está aqui no Brasil. Quando nós nos deparamos com Benny, outro terrível, que é o pastor dos Estados Unidos, está podre de rir quando trabalha essa ideia de ministério de cura. Aqui no Brasil, não vou nem citar, vocês sabem que existe um do chapéuzão aí que faz miséria nos bolsos das pessoas, dizendo curar e dizendo fazer cura. Devemos tomar muito cuidado com esse tipo de charlatões. Jesus continua curando, mas não na proporção que esses mercenários e charlatões estão fazendo com a cabeça do povo. Mas o texto em questão, rapidamente, nos mostra que Ele não é só o conquistador das enfermidades, mas Ele também é o conquistador, libertador das nossas mentes. Então, quando Lucas fala sobre a mente, estamos muito conscientes do fato de que todo ser humano está sujeito ao impacto destrutivo que vem sobre a mente. É aí que todas as tentações vêm. É daí de fato que vem toda a luxúria. É daí que vem todo o desejo do mal. Todo pensamento, em última análise, que é provocado, produzido e sai e externo, é produzido na nossa mente. É o solo fértil da imaginação e desperta a iniquidade. Somos agredidos na mente e particularmente Satanás faz miséria. Sabemos que o próprio Satanás está disfarçado em anjo de luz para lançar dados, pensamentos, para nos destruir com seus rudimentos e suas vãs filosofias. Existe um consórcio do mal agindo para envenenar a mente das pessoas. Foi isso falado na escola dominical, os irmãos bem lembram. Se nós olharmos 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz: o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, o entendimento deles. Precisamos não apenas de um novo corpo, mas precisamos de uma nova mente. Isso quer dizer que precisamos estar livres do impacto do pecado fisicamente. E quando Cristo, Lucas registra capítulo 4, verso 20 e o 21 diz assim: tendo fechado o livro, devolveu aos assistentes, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Verso 32 diz assim: e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O que na verdade Jesus está ensinando, que Ele é o conquistador das enfermidades. Mas também Lucas mostra que Jesus é o conquistador das enfermidades, o libertador dos corpos. Mas também Ele entra na história do homem e da mulher para não serem cativos ou viverem aprisionados, encastelados, enclausurados dentro de verdadeiras masmorras do conhecimento. Ele liberta e Ele entra na sinagoga, Ele pega o livro, capítulo 4, verso 20, tendo fechado, Ele leu o livro, devolveu, se cumpriu as escrituras. O Cristo veio para libertar as mentes. Hoje se cumpre as escrituras. Estou cumprindo a promessa. Então Ele pregou as boas novas de salvação, as boas novas que libertam, as boas novas que salvam. Porque não adianta olhar para o corpo apenas se nós temos uma mente aprisionada. No verso 32 diz: e eles ficaram espantados com o seu ensino, porque a sua mensagem era com autoridade. O que marca Jesus sempre, essa é a marca de Jesus, e é tremenda, que Ele ensina com autoridade. Os outros rabinos pegavam e começavam a ler, dizer, segundo o rabino Hilel, segundo o rabino segundo. Jesus diz e afirma, Ele lê, Ele interpreta a própria palavra, e o povo ficava maravilhado. Ele
passa a ensinar, ele passa a instruir. Quando você se depara, por exemplo, com o capítulo 5 de Mateus, quando Jesus entra no Sermão do Monte, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele liberta, ele traz uma nova maneira de interpretar, uma nova maneira de vivenciar, um novo agir na vida dos homens e mulheres daquela época, o caminho, a verdade e a vida para entrar nos céus. João, capítulo 18, verso 38, esse texto é muito interessante, quando o próprio Cristo está sendo sabatinado por Pilatos, entrando, sendo entendedor, tentando compreender o que não se compreende, Jesus de Nazaré. O capítulo 18, verso 38 do Evangelho de João, diz assim: perguntou-lhe Pilatos, o que é verdade? O que é verdade? O que é verdade? 18, 38. Pôncio Pilatos fez a pergunta mais intrigante da história: o que é verdade? Eis um exemplo de mente dominada, mesmo diante da verdade. O que é verdade? A verdade é relativizada, porque a tua verdade não é a minha verdade. A verdade hoje é questionada. Não consegue ver o que está diante dos seus olhos. Os olhos do dominado são para uso exclusivo do dominador. Repito, os olhos do dominado é único e exclusivamente para o dominador. Quem é o dominador? 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O que é verdade para nós? E Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O crente, lavado e remido no sangue de Jesus, ele tem que ter uma mente liberta. Assim como Cristo veio para libertar os cativos das enfermidades, Ele veio também para abrir a mente das pessoas e tirar todo o cativeiro de cima dele e dela. Uma mente dominada só pode ser liberta pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12 e 2, o próprio Paulo vai descrever: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo também continua dizendo: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E a pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite é: nós temos essa mente liberta? Nós temos condições de libertar outras mentes? Nós estamos aptos para libertar outras tantas mentes que precisam? De uma maneira muito rápida, o assunto é muito longo, mas há uma terceira área que o apóstolo, que o médico amado Lucas vai mostrar para nós. No capítulo 4 de Lucas, ele continua: que não somente na casa de Pedro, na sogra de Pedro, ele liberta, ele conquista, ele repreende aquela enfermidade, ele é o conquistador das doenças, como Messias, mas também é aquele que conquista as mentes ou liberta as mentes das pessoas, mas também ele é aquele que conquista as almas das pessoas. Se nós olharmos para o capítulo de número 4, o verso de número 34, diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazaré, viestes para perdermos, bem sei que és o Santo de Deus. No 33, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. O que nós aprendemos com esse texto do capítulo 4, verso de número 38 a 39, que ele está atrelado a essas duas realidades. Jesus é o conquistador das doenças. Jesus é o conquistador das mentes, porque todas as mentes estão tomadas pelas ações de Satanás. Estão todos cegos, até que Cristo liberte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Pilatos perguntou. Mente tomada, uma mente dominada pelo dominador. E hoje nós temos uma verdadeira bagunça a nível de mundo, uma celeuma, como bem trabalhado aqui na escola dominical, uma bagunça que ninguém sabe quem é homem, ninguém sabe quem é mulher. Há uma escolhambação de gênero para um lado, gênero para outro, é tanta confusão. Mentes que estão
estão aprisionadas, mentes que estão encasteladas, mentes que estão enclausuradas dentro de si mesmo, sem achar que seja um raio de luz para se libertar. Mentes presas. E é esse o papel que Cristo está ensinando para os discípulos. Ensine as pessoas, liberte as almas das pessoas, mas também não esqueça das mentes que estão sendo roubadas pelas ações do pecado. Nós olhamos então que Jesus Cristo é o conquistador das almas. Lucas quer mostrar isso. Precisamos de um Salvador que possa lidar com as nossas almas, lidar com as nossas enfermidades, lidar com as nossas mentes aprisionadas, mas também lidar com as almas. Nossas almas estão sujeitas ao poder de Satanás. E como ela está? Não é porque você é crente, lavado e remido, que você está isento destas dificuldades. Nós estamos sujeitos, todos nós. Ele é o Pai dos que vivem na prática do pecado. E é por assim dizer que Ele é o Rei do reino em que vivemos. Ele é o Rei do reino em que vivemos. Por mais que Cristo tenha morrido na cruz do Calvário, nós estamos no reino onde Satanás ainda reina de maneira limitada, mas ele reina. As almas dos filhos de Adão estão em seu controle. Repito, as almas dos filhos de Adão, porque tem as almas dos filhos de Deus, mas as almas dos filhos de Adão estão sob o seu controle. Eles estão indo para a condenação eterna, como membros do reino caído. E a igreja precisa se conscientizar nesse mês de missão que nós estamos inseridos sobre esta responsabilidade. Assim como Cristo é o conquistador, a igreja também tem que ser conquistador de almas. Lucas no capítulo 4, verso 33. Esse é o primeiro milagre, é muito interessante isso. Que esse é o primeiro milagre que Lucas vai registrar de Jesus Cristo. É o primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus Cristo que Lucas cita é a libertação de um homem que está tomado por Satanás. E vale ressaltar, ele está dentro da igreja. Ele estava dentro da sinagoga. Ele estava num ambiente religioso. Jesus tem o poder de resgatar os pecadores das mãos de Satanás. E nós precisamos entender. Claro, você sabe disso. Crente não fica possesso. Não há possibilidade do crente fiel ficar possesso. Mas o diabo, ele vai nos levar, ele vai nos oprimir, ele vai colocar tristeza, ele vai colocar muitas ações em nós, porque nós estamos no reino de Satanás. Essencialmente, irmãos, o que estamos dizendo é que Jesus tem o poder sobre o pecado que está em nós. Ele tem o poder sobre os demônios que corrompem as nossas mentes. Ele tem o poder sobre o próprio diabo, que é o usurpador do reino que Deus criou, da terra, do planeta que Deus criou, mas ele usurpou. O verso 34 do capítulo 4 de Lucas demonstra que é possível conhecer a Jesus e até mesmo saber da sua identidade. Diz o texto 4:34: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, vieste para perdermos, bem sei que és o Santo. Bem sei que és o Santo de Deus. Meus amados, nós precisamos entender que existem muitas pessoas que são membros de igrejas por todo o nosso país, por todo o nosso Brasil, talvez até nessa igreja, nas igrejas aqui de Utinga, quem sabe, pessoas intelectualmente, têm uma mente boa, tranquila, que conhecem Jesus Cristo, que sabem que Jesus é o Santo de Deus, mas não são salvos, não são convertidas e não estão perdoadas. Apenas nós precisamos compreender, conhecer essa grande verdade. Meu Deus do céu, eu sei quem é Jesus, eu compreendo quem é Jesus, mas de fato nós precisamos compreender. Devemos crer em ambos, com o coração, mas com a mente e com o coração. Porque é uma coisa muito perigosa quando fica apenas na mente e não
não produz vida, não gera vida. Passamos ou saímos de uma esfera de discípulos de Cristo para meros religiosos. Colossenses capítulo 2, verso 15, Paulo escreve sobre um benefício aos cristãos fantástico. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou. Jesus triunfa. Não precisamos ter medo de Satanás, não precisamos ter medo dos demônios. Jesus é o conquistador das almas, Jesus é o conquistador de Satanás. Ele pega Satanás e coloca para o chão, ele coloca debaixo dos seus pés. Nós não temos essa autoridade, mas é de Cristo. Está debaixo do meu pé. Quem sou eu para colocar Satanás debaixo do meu pé? Ele está debaixo do pé de Cristo. Debaixo do pé de Cristo. Jesus é quem tem toda a autoridade, tem todo o poder sobre Satanás. Então nós devemos nos lembrar como Martinho Lutero. Eu acho muito lindo. Quando Martinho Lutero, o grande reformador, escreveu o hino 155 do nosso cenário, por favor, abra comigo. O hino 155. Martinho Lutero, um homem usado tremendamente por Deus, quando ele diz assim, hino 155 do nosso cenário. A primeira estrofe do hino diz assim, a 1 e a 3. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás. Quem persegue Satanás? Deus, Jesus, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Verso, a estrofe 3 diz, se nos quisesse devorar, demônios não tem como nós enumerarmos, não contamos, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustado. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. O que nós entendemos é que Martinho Lutero bem de fato escreveu e rotulou para nós compreendemos o quanto nós, homens e mulheres, estamos sujeitos às ações de Satanás. E como nós olhamos para este plano terreno, vemos as ações de Satanás, do mundo e da carne nas vidas das pessoas. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é estender a mão para aqueles que estão caídos. O papel da igreja é estender a mão e trazer luz para as mentes que estão obscuros. O papel da igreja é de fato buscar aquelas almas que estão debaixo do cativeiro de Satanás. A realidade, a responsabilidade da igreja. E assim nessas três áreas, onde Lucas registra o papel, a ação de Cristo Jesus soberana, atos soberanos de um Deus, e agora ele diz que toda a autoridade foi dada à igreja. A igreja tem essa responsabilidade também, em seu nome, é óbvio. Em seu nome, é óbvio. Nós sabemos, amados irmãos, que como igreja do Senhor, nós precisamos compreender. E eu volto para o texto que eu iniciei a minha fala, capítulo 4, 39, que diz: inclinando-se, ele, não foi ela, toda ação é de Deus, guarde isso no seu coração, toda ação começa em Deus. Inclinando-se, Jesus, inclinando-se, ele para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e logo se levantou, passando a servir. O verso 39, tomou, Marcos vai dizer, tomando-a pela mão. A mulher de cama com febre não pode servir. Uma igreja prostrada não pode servir. Jesus viu a situação e a realidade dessa mulher. E aqui de fato nós temos e vemos que Deus quer fazer com a sua igreja. Deus quer fazer com você, Deus quer fazer comigo, com
todos nós que aqui estamos nessa noite, Deus quer que você se levante. Mas não para você se levantar, para fazer as coisas para você mesmo. Porque esse não é o nosso papel. Nós estamos de pé para nós estarmos ajudando pessoas, contribuindo para conquistarmos também pessoas que estão vivendo nas enfermidades, ajudarmos pessoas que estão com as mentes e ajudarmos almas que estão cativas de Satanás. Se levante! E ela levantou, passando a servi-los. Jesus tomou a sogra de Pedro. Jesus salvou essa mulher da febre. Ele deu ordem à febre e a mulher se levantou. A mulher ficou curada. Os homens obedecem à voz de Cristo. A doença obedece à voz de Cristo. O vento obedece à voz de Cristo. O mar obedece à voz de Cristo. Os anjos obedecem às ordens de Cristo. Os demônios obedecem à voz de Cristo. Nada pode resistir à voz de Cristo Jesus. E vem para cá ensinar que o homem tem poder de resistir. O homem pode resistir como? Que teologia esdrúxula é essa? Que todas as ações do vento, os próprios demônios obedecem à voz de Cristo. Agora o homem pode resistir a Cristo como? Jesus colocou essa mulher de pé para servir. Assim como Jesus me colocou de pé para servi-lo, Jesus nos colocou de pé para nós servi-lo nessa geração. Passou ela a servi-lo. Ela se levantou e assim aplica esse verbo da diaconia. Agora ela exerce o serviço na obra do Senhor. A mulher então, quando viu que estava salva daquela maldição, ela quer servir Jesus. Ela quer contribuir para a expansão do reino de Jesus. E quanto a nós, o que nós estamos fazendo, como nós estamos contribuindo para a expansão? Essas 3 áreas que eu dei para vocês. Pastor, eu não gosto muito de ação social, de trabalhar com pessoas enfermas. Bacana, tranquilo. Vá para a área da mente, trabalhe, estude para você conseguir doutrinar o máximo de pessoa possível. Pastor, eu também não gosto muito de ação social, trabalhar nessa área de ajudar pessoas doentes, hospital e tal, orar por elas. Também não gosto muito de estudar, de ler. Então você tem que ganhar almas para Cristo, libertar almas que estão debaixo do cativeiro de Satanás. Não tem outra solução para nós. São apenas essas 3 áreas. Jesus é o conquistador das doenças. Jesus é o conquistador das mentes. Jesus é o conquistador das almas que estão debaixo do jugo de Satanás. Escolha! Devemos fazer escolha. Qual dessas áreas nós temos que trabalhar? Porque nós fomos colocados de pé. Estávamos prostrados. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo nos pegou e nos levantou dizendo: levanta-te, homem. Levanta-te, mulher. Erga-te no pó. E Cristo te iluminará para você servi-lo com toda a sua força, com todos os seus dons, com todos os seus talentos. Sirva, tenha prazer de se colocar na brecha e servir a esse Deus. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 10, eu já concluo aqui. Marcos capítulo 10, voltando aí algumas páginas. Marcos capítulo 10, verso 45. Diz assim. Vamos ler todo mundo junto, a sua voz? 1, 2, 3 e... Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Não é de todos, de muitos. De muitos. Mas esses muitos você tem que estar junto. Esses muitos você tem que colocar diante de Deus, os meus, Pai. Olhe para os muitos podem e devem estar os meus parentes, os meus. Eu tenho que falar o que temos de parente, o que eu tenho de parente, o que você tem de parente que estão vivendo debaixo do jugo de Satanás, que estão com as mentes aprisionadas. Você sabe disso porque você não é diferente de mim. O que nós temos de pessoas que estão vivendo debaixo das ações das enfermidades, nós temos que orar: Senhor, liberte, Senhor, liberte, Senhor, liberte. O que nós temos de almas que estão aprisionadas, se o Senhor não libertou o corpo, nós vamos orar para Deus libertar, para o Senhor libertar a alma. Nós temos que orar, nós temos que mover, nós temos que agir, nós temos que interagir, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir. A visita de Jesus, no capítulo de Lucas 4, 38 e 39, é inesquecível. Jesus deixou marcas. Jesus deixou marcas. E que tipo de marca nós estamos deixando na nossa geração? Daqui a alguns anos nós vamos morrer, irmãos. Nós vamos morrer, você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos morrer, acabou. Mas nós precisamos deixar marcas. Nós precisamos contribuir com o crescimento, com a salvação das pessoas. Quando esse Jesus entrou na casa de Pedro, algo maravilhoso acontece. Que nós não queremos jamais que ele saia. Assim como os discípulos de Emaús, no capítulo 24, verso 29 de Lucas, diz: Senhor, fica conosco. Senhor, fica aqui na minha casa. Quando Jesus quebra o pão e eles reconhecem que é Jesus, diz: fica conosco. Mesmo sem saber quem era Jesus, até que ele se revelou no partir do pão, eles fizeram essa oração: Senhor, fica comigo, Senhor. Senhor, meu corpo está doente, meu corpo está enfermo, Senhor. Eu preciso que o Senhor intervenha, porque o Senhor é o conquistador das doenças. Senhor, a minha mente, Senhor, eu não estou com a mente boa, não consigo entender, não consigo compreender esses mistérios. Como o Senhor tem certeza da salvação? Que negócio estrambólico é esse? Pode um homem ter certeza da salvação? Liberte a minha mente para compreender isso. O Senhor é o conquistador das mentes cativas de Satanás. Senhor, os meus parentes, Senhor, meu pai, minha mãe, Senhor, liberte os meus vizinhos, Senhor, liberte, porque estão vivendo debaixo do jugo de Satanás. Você já recebeu de fato Jesus na sua casa? Aí você diz: pastor, graças a Deus, Jesus já entrou na minha casa. E eu volto a fazer a pergunta: Jesus é o Senhor da sua família? Aí você diz: pastor, Jesus é o Senhor da minha família. Logo, se você deu uma resposta positiva, entendo que você já está de pé. Você compreendeu os mistérios. Então sirva-o com toda a força que há no seu corpo. Jesus quer construir uma humanidade. Mova-se. Trabalhemos. Porque os dias são maus. E nós precisamos, com urgência, cumprir o serviço do nosso Salvador. Que Deus muito nos abençoe, meus irmãos. Lembre-se dessas 3 áreas, da agora até o dia da sua morte. Você é um missionário. Você é uma missionária para libertar pessoas, para trabalhar pessoas, para salvar pessoas, para direcionar pessoas para Cristo. Mas, sobretudo, você foi chamado para servir. Oremos.